Essa questão que a gente vai ver agora, professora, é sobre hábito alimentar. Isso é biologia, né? É muito importante porque o Enem, ele, como qualquer prova na atualidade, qualquer coisa que é voltada para a juventude, procura trazer essa ligação de alimentação com saúde, e você sabe que maus hábitos alimentares têm sido assim, uma preocupação da Organização Mundial da Saúde. Nós, por exemplo, temos um país de jovens e crianças obesos e anêmicos, né? E esse hábito de fast food, essa vida corrida, inclusive com vestibulandos, pessoal que faz o Enem, é uma preocupação. Essa questão, ela aborda conteúdos que são muito importantes, não só para o contexto atual, mas porque relaciona vários campos da biologia. Professor, eu confesso que eu dei uma olhadinha na questão antes. E eu acho que é a letra D, hipertensão arterial. Rolande, spoiler? Ah, aí não, roda o VT. Vamos fazer uma questão de biologia, sem perder muito tempo? Vamos lá? Olha só. Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio, olha que palavra interessante pra gente, consumo de sódio, pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial de Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. Olha nas opções que a gente tem aí. A doença associada a esse hábito é... Ele está falando de sódio. Sódio é muito comum na tua alimentação, muito mais do que você imagina, tá? Agora, imagina uma coisa que é bem comum na sua alimentação. Tá? Geralmente você coloca bastante na sua casa para dar um gosto a mais à comida. Quando você fala que fulana ou cicrana é sem graça, ou o alimento é sem graça, você fala que o alimento é o quê? Tá insosso. O que é o insosso? É sem sal. Então quando você fala de sal, cara, o sal dá um gostinho a mais ao alimento. Só que esse gostinho a mais pode provocar o que em você? Ele pode provocar um aumento da retenção de líquidos. Já ouviu falar, cara, de retenção de líquidos? Já? Fulaninho tá cheio de líquido retido. Isso tem muito a ver com o tipo de alimento que você ingere. Tranquilaço? Quando você ingere um alimento rico em sal de cozinha, o tal do NaCl, tu começa a aumentar o quê, cara? Pensa comigo. A quantidade de sal. Esse sal vai deixar o teu sangue, o teu tecido, a tua célula de uma forma geral, o teu sistema biológico de uma forma geral, mais concentrado ou mais diluído? Pensa, joga sal em alguma coisa. O que tu vai fazer ali em relação ao sal? Tu vai concentrar. Se você concentra, a palavrinha mágica, lembra qual é o nome do negócio? O teu tecido começa a ficar mais hipotônico ou mais hipertônico? Mais hipertônico. Tranquilaço? Coloca isso no papel, vamos revisar isso? Dá uma olhada, olha só, vem comigo, certo? Quando a gente pensa em uma solução do tipo hipertônica, minha galera, vem comigo, olha só, hipertônica, esse conceito hiper é algo grande, algo alto, beleza? Hipertônica, hiperglicemia, hipertensão e por aí vai. Bom, e vamos comparar com uma solução do tipo hipotônica. Hipotônica. Agora, minha galera, presta atenção. Hiper é baixo, hipotonia, hipotensão, hipoglicemia e por aí vai. Agora eu quero que você faça o seguinte exercício comigo. Se você falar em uma solução, a concentração de uma solução, concentração, símbolozinho aqui, minha galera, para concentração, ela é dada pela quantidade, pela relação de soluto sobre solvente. Meu aluno, você lembra o que é um soluto? Tá? Lembra o que é um solvente? Soluto e solvente. Você já ouviu a expressão solvente universal? Qual é o solvente universal? Lembra? Água. Ouvi você falando. Água. Então, água é um solvente. O que é um soluto? Soluto, galera, é o que vai ser dissolvido no solvente. Consegue imaginar alguma coisa que a água consegue dissolver? Sal de cozinha, açúcar, tá? Olha um achocolatado, tá? Começa a pensar o seguinte, tu vai ter um solvente diferente da água. Então, meu aluno, qual seria o solvente que vai dissolver o achocolatado? Sei lá, leite. Então, o que é um solvente, galera? É algo que vai dissolver, certo? Solvente dissolve o soluto. Como é que eu posso fazer para aumentar ou para reduzir a concentração de uma solução? Imagina um achocolatado seu, cara, que tem muito leite, tá? Se ele tem muito leite, o achocolatado fica mais ralo. A concentração dele, fica menor. Deu para entender? Por outro lado, se eu aumentar a quantidade do meu soluto, o que vai acontecer com a concentração? Aumenta.
Então, minha galera, o conceito básico é esse. Se você aumentar a quantidade de soluto, tá? Muito soluto e pouco solvente, o que é que você vai ter? Uma solução hipertônica. E o contrário, começa a ter pouco soluto, beleza? E menos solvente. Nessa situação, o que é que você vai ter? Hipotônico e hipertônico. Galera, a questão está falando de sal, Na+, sódio, sal de cozinha. Isso aqui é um tipo de solvente soluto. Galera, pensa, soluto. Se você começa a aumentar muito o soluto, você começa a aumentar a concentração celular, começa a ter uma hipertensão arterial. Você começa a aumentar a concentração de líquidos no teu corpo. Muito fácil a questão. Obesidade tem a ver com excesso de carboidrato, de gordura de uma forma geral. Osteoporose, cara, incapacidade que você tem de absorver cálcio, beleza? Ou dificuldade, o osso fica mais quebradiço, não tem a ver com sódio. Diabetes tipo 2, cara, aquela galera que é resistente a um hormônio chamado insulina, beleza? Não é o alvo da nossa questão. Hipercolesterolemia, que palavrão, hein? Isso tem a ver com colesterol, ó. Se você separar aqui, ó, uma galera que tem um alto nível de colesterol. Questão, de novo, ó, é sódio, meu aluno. Letra D. D, não tem como errar a questão. Tranquilo? Fácil? Grande abraço e até a próxima. Acertei, professor. Aí. Muito bem, muito bem. Eu vou perdoar o spoiler aí, tá? Há pouco tempo, quer dizer, há alguns anos, porque na minha idade tudo parece pouco tempo, alguns jovens na cidade começaram a desenvolver hipertensão. E eram garotos de 14, 15 anos. E foram estudar o que estava acontecendo. Esses jovens consumiam essas bebidas isotônicas que devem ser usadas quando você faz uma atividade física intensa, porque você perde líquido, perde sais. Eles estavam consumindo vendo televisão e a pressão aumentou na garotada. Então perceba, não adianta a gente estudar sistema excretor se eu não conseguir relacionar isso com a vida. Quer dizer, conseguir contextualizar, aplicar isso na vida real, que é que o Enem sempre tenta trazer. Uma outra coisa são os maus hábitos alimentares. Quer dizer, o sódio tem a ver com retenção hídrica, tem a ver com sobrecarga renal. Então, por isso o gabarito é a hipertensão. As outras opções também têm a ver com desequilíbrios ligados à alimentação, hormônios, mas aí é carboidrato, gordura, cálcio. Então, se você pensou em sódio, já fica de olho em rim, já fica de olho em pressão arterial. Mas por que uma questão de saúde cai no Enem? Ora, Lainde, é uma preocupação, não só a Organização Mundial da Saúde, mas o ensino médio, a educação básica, tem que preparar para a vida, certo? E preparar para a vida é preparar para viver com qualidade, aplicando o que você aprende na escola na sua vida. Então, tudo que tem a ver com saúde, com qualidade de vida, meio ambiente, saúde de uma forma integral, são questões que o Enem deve trazer, articulando biologia com sociologia, com geografia, com filosofia, porque aí você tem como é que a mídia retrata isso, né? Como é que os jovens se veem frente às pressões sociais por essa alimentação. Muita coisa ali. Então, nada de estudar, ó, tô vendo aqui, o seu quarto pode ser organizado, mas a cabeça mantenha-se organizada, mas integre aí os conhecimentos.